Dentro de cartuchos empoeirados, encontrei universos inteiros. Salvei reinos de meros kilobytes. Naveguei aos quatro cantos de um polígono e encarei a mim mesmo no reflexo de um CD-ROM. E mesmo assim, sigo buscando a resposta. Você conhece o Mario? Let's go! Yahoo! Uma nova fase começa. Bem-vindo à segunda temporada. No, 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 no! Bom dia, monstrinhos e monstrengos! Como é que vocês estão, mano? Tudo bem? Aqui é o Nino, e hoje eu vou fazer um episódio monstruoso, mano. Sim, no episódio de profissões de hoje, tá na hora da gente falar daqueles seres, cara, que ficam muitas vezes relegados aos papéis de vilão nos videogames, né? Nossos queridos antagonistas que nós amamos odiar, que são os monstros. Então hoje eu trarei uma pletora aí de seres macabros, monstruosos, inimigos horrendos, que merecem também o seu lugar de destaque, o seu lugar ao sol, sabe? Porque, pô, a gente fica só falando de heróis, príncipes, super soldados. Não, cara, os monstros também fazem parte desses universos maravilhosos dos jogos, principalmente jogos de terror, né? Que a gente gosta tanto. Então, eu fiz uma pequena seleção de monstros icônicos dos videogames, né? Eu deixei algumas menções honrosas para o final, que são alguns jogos que eu não joguei, mas que tem monstros icônicos também. Eu quero falar um pouquinho sobre eles. Só que como eu não joguei, né? Não dá para eu falar muito a fundo. Então, esses monstros aqui que eu vou falar hoje, cara, são os monstros dos mais queridos dos jogos que eu mais joguei, tá bom? Que eu conheço mais, que eu tenho mais propriedade para falar. E eu peço que se você estiver acompanhando aí o Você Conhece o Mario, se é um podcastzinho que te ajuda aí a se distrair um pouquinho no seu dia, que faz você lavar a louça com mais facilidade, cara, eu peço que você, por favor, dê 5 estrelinhas aí pra gente. Ajuda bastante, cara. Ajuda bastante o Spotify recomendar o podcast para outras pessoas, né? E assim a gente vai aumentando mais a nossa comunidade. Quem sabe mais pra frente não dá pra fazer um Discord, só um grupo nosso pra gente ficar trocando ideia, né, sobre games, talvez um grupo no Telegram. Quem sabe, cara? Tem essas ideias também, mas pra isso a gente precisa crescer mais, né? Então, pô, 5 estrelinhas ia ajudar bastante. Se você, se algum desses monstros aqui que eu falar lembrar você de algum amigo que gosta desses jogos aqui, de algum desses jogos, pô, manda um episódio pra esse amigo também, cara. Ajuda aí, dá uma força, que aos pouquinhos a gente vai crescendo, vai trazendo mais conteúdo, né? Enfim, cara, se você gosta do que eu faço, se eu te ajudo aí em algum momento do seu dia, tudo que eu peço é que se você puder, só clicar ali, 5 estrelinhas no avaliar ali no Spotify, vai me ajudar imensamente, eu vou ficar muito, muito feliz. E claro, né, nada vai me deixar mais feliz do que um comentário embaixo aí no vídeo, cara. Me fale aí teu monstro favorito, um monstro que você achou que eu esqueci, que eu deveria ter falado, um monstro que ainda te traz pesadelos, né? E é isso, cara. A gente vai trocando ideia. Eu tento responder sempre o máximo possível todos os comentários, tá? E é isso, né? Tamo aí, então vamos que vamos, cara, falar de monstros. E ninguém melhor para começar o nosso hall dos horrores aqui do que um monstro que não é simplesmente um monstro, mas sim toda uma espécie de monstros. Pois é, eu quero começar falando hoje sobre o Flood, ou a Torrente, se você preferir, lá do universo do jogo Halo. Bom, esse monstro, eu resolvi trazer ele, cara, porque ele é um monstro muito inesperado. Porque quem já jogou Halo meio que por cima, ou já viu qualquer material promocional do jogo, vai ver basicamente três imagens. O Master Chief, a Cortana e o Covenant, que são os alienígenas do jogo. São aqueles alienígenas meio lagartões, assim, com armaduras bem brilhantes e coloridas, atirando plasma colorido para todo lado, né? Enfim, só que no universo do jogo Halo, cara, para quem jogou primeiro como eu lá em 2001, né? Foi pego de surpresa com as carças arriadas, cara, porque o Covenant, ele não é o inimigo principal do universo do Halo, né? O inimigo principal do universo do jogo do Halo é o Flood. O que é o Flood, né? O Flood, basicamente, ele é um parasita que ele foi criado há milhões, milhões, milhões de anos atrás. Uma hora eu vou fazer um episódio mais a fundo sobre Halo e aí a gente se aprofundar mais, tá?
mas basta saber que ele é um parasita que foi criado por uma raça muito, muito antiga que estava tentando fugir de um confronto, de um conflito armado, eles estavam perdendo. E esses seres, eles meio que tinham a habilidade de assumir várias formas, inclusive uma forma como se fosse um pó. Então, para eles não serem exterminados por uma raça inimiga, eles se transformaram nesse pozinho cósmico e eles ficaram vagando pela galáxia, sabe? Então o inimigo perdeu eles de vista e eles conseguiram sobreviver. Só que eles ficaram muitos, muitos, muitos milhões de anos assim nesse formato de pó, né, vagando pela galáxia. E nisso eles tiveram contato com outros seres vivos, né, outros seres alienígenas, também como se fossem vírus, sabe, espaciais. E esses vírus acabaram por corromper esse pozinho. Então, muitos, muitos milhões de anos depois, né, de contato com esses outros vírus aí espaciais, eles foram se corrompendo, e aí uma outra raça de alienígenas que estavam viajando pelo espaço se depara com esse pozinho, né, acha interessante, vai lá estudar esse pozinho e tal, e aí esse pozinho ele acaba, que na verdade, né, como eu falei lá no começo, esse pozinho era uma raça de alienígenas que assumiu essa forma de pó, né, para poder sobreviver à guerra, fugir pelo espaço. Só que eles ficaram tão corrompidos que eles nunca mais conseguiram voltar para sua forma original e eles ficaram nesse formato de pó, corrompido, misturado com esse vírus. E aí quando esses outros alienígenas que estavam viajando com as navezinhas deles se deparam, né, milhões de anos depois, com esse pozinho no espaço, eles meio que começam a sofrer mutações, sabe? Eles percebem que esse pozinho ele altera as capacidades psíquicas das pessoas, dos animais, né? Então, por exemplo, assim, eles expõem alguns pets, alguns animais a esse pozinho, sabe? E os animais acabam se tornando um pouco mais inteligentes, mais controláveis, digamos assim. Então, eles meio que começam a usar esse pozinho no dia a dia deles para meio que dar um upgrade ali nos animaizinhos de estimação deles, deixar eles mais dóceis ou mais inteligentes e tal. E esses seres também ficam entrando em contato com esse pó e aos poucos eles vão sendo corrompidos também. Até que, sei lá, cara, milhares e milhares de anos de contato com esse pozinho transforma eles, essa raça aí, numa raça de. Como se fossem mutações parasíticas mesmo. Pense em zumbis do espaço, não a banda, sim o monstro, né? Os zumbis do espaço, sabe? Que são uma forma meio mistura de fungo com zumbi, com biomassa alienígena, né? Então, o Flood ele é um parasita interestelar capaz de infectar qualquer forma de vida inteligente, sabe? E como que o Flood ele se reproduz, né? Basicamente entrando em contato com outras civilizações, com outras espécies e assimilando eles. Para quem assistiu Star Trek, é basicamente o Borg de Star Trek, sabe? Então eles vão entrando em contato com outras civilizações como se fossem fungos assim e vão assimilando essas outras civilizações muito, muito rapidamente mesmo, sabe? Assim, é uma assimilação tão rápida que as civilizações que se deparam com o Flood não têm tempo de se defender. Eles nem conseguem perceber o que está acontecendo, né? Eles acabam sendo ali basicamente comidos por essa biomassa de zumbis, de fungos alienígenas, sabe? E no jogo você vê ali várias formas, né? A Infection Form, que é como se fosse uma batatinha com tentáculos que vem andando e ela pula em você e tenta te infectar, sabe? Então essas batatinhas, elas vão se espalhando pelos planetas, elas descem pelo céu assim e vão infectando todo mundo, sabe? E aí todo mundo que fica infectado meio que vira esse zumbi aí, sabe? E aí no jogo, né? É muito chocante assim, porque até mais ou menos a metade do jogo você está enfrentando aqueles alienígenas lagartões, né? Um FPS bem tradicional e tal, um jogo de tiro, de ação, tudo muito colorido, né? Ação pura, assim. E de repente, em determinado momento do jogo, cara, o Halo, pra quem nunca jogou, ele se torna um jogo muito mais sombrio, assim. Eu não diria se tratar um jogo de terror em si, mas ele se torna um jogo muito mais tenso, porque é quando você entra em contato com o Flood, que é o verdadeiro antagonista, né, do universo do jogo Halo. E nessa cena é muito marcante, assim, porque você vê pelo chip de um capacete de um dos soldados, né, que você pega assim e consegue assistir o que ele tava fazendo antes de morrer, né? E aí você vê que ele e o esquadrão dele entram em contato com essas batatinhas, que é as Infection Forms, né? Que acabam transformando todo o esquadrão dele em zumbis e só sobra ele ali, cara. É bem tenso assim, sabe? E aí você tem que combater também não só o Covenant agora, que também está desesperado tentando fugir do Flood, mas você entra em contato agora no jogo com o Flood, e o combate contra o Flood é muito diferente, porque eles são basicamente zumbis, então você tem que atirar na cabeça, você tem que ir decepando eles, sabe? E muitas vezes você atira nesses bichos, nesses zumbis, né?
Só que eles são meio feitos de fungo, cara. Então, você tira neles, você vê que eles vão se despedaçando, saindo uns pedaços assim, cai o braço no chão, sabe? E eles continuam vindo pra cima de você com aqueles tentáculos saindo pela cabeça, que parecem flores, assim. É muito, muito bizarro, cara. E o pior é que muitas vezes você mata um bicho desse, ele cai, e aí vem um desses Infection Form, aquelas batatinhas que eu falei, pulam no pescoço desse bicho e reanimam ele, cara. Eles levantam de novo, você tem que matar eles de novo e despedaçar eles completamente, assim, sabe? Sem contar, né, as outras formas também, como Carrier, que é como se fosse um Flood, que ele é um saco gigantesco, assim, cheio de batatinha. Então, quando você atira nele, ele estoura, solta milhares dessas batatinhas e elas vão reanimando todos os outros que já morreram, cara. É muito louco, assim, é muito orgânico, repulsivo, assim, sabe? Bem grotesco, né? Até a música do jogo muda pra uma música mais de terror, de suspense nessa parte, assim, cara. É muito desesperador lutar contra o Flood no jogo, sabe? E isso fica muito na sua mente mesmo, né? Porque ele introduz uma mudança total no ritmo do jogo, cara. Ele vai criando essas situações de pânico, assim, sabe? De repente você vê que você não vai conseguir matar todos eles, você tem que fugir, cara, sabe? Você tem que sair correndo mesmo, procurar uma saída, porque eles vão vindo aquela horda de zumbis atrás de você, assim, é muito, muito louco, assim, né? E o impacto cultural do Flood também influenciou aí, né? Diversos designs de inimigos que são tipo Hive Mind, né? De colmeia, assim, popularizou o conceito de parasita, né? Em FPS e trouxe esse horror, essa parte mais biológica, assim, né? Enfim, cara. Eu acho que o verdadeiro inimigo do Halo, que é o Flood, é um dos monstros mais aterrorizantes. Inclusive, para quem jogou o primeiro jogo, sabe muito bem do que eu estou falando na fase da The Library, né, da biblioteca, onde basicamente é uma série de corredores escuros assim e muito amplos que você tem que ir navegando. É uma fase muito, muito longa, né? Enquanto você vai sendo caçado por hordas e hordas infinitas aí de Flood, cara. É um bicho bem assustador, né? E depois nos outros jogos ele volta também, ele vai evoluindo. No Halo 3 tem o ápice do Flood, na minha opinião, o combate contra ele. Inclusive no 3 você tem um lança-chamas para usar contra essa forma parasítica, né? Que é a arma mais eficiente. Só que a munição é bem limitada e você está lutando contra eles dentro de uma nave que caiu, uma nave alienígena que está completamente infectada, tomada pela infecção, assim. Então você está andando naqueles corredores bem estreitos, assim, tomados por aquela massa orgânica, sabe, cara? Aquele negócio pulsante, assim. Eles introduzem outras formas do Flood no Halo 3 também, que é um Flood meio sniper, que ele atira um líquido em você de longe, sabe? É muito, muito bizarro, cara. Você vê, tipo assim, que alguns Flood são Covenant que foram tomados, né? Você vê a armadura dos Covenant, assim, despedaçada por baixo, assim. Tem alguns Floods que são soldados, fuzileiros, né? Você vê o uniforme dos fuzileiros por baixo, assim, a cabeça deles pendendo pelo lado, enquanto sai aqueles tentáculos pelo peito, sabe? Bem grotesco, né? E eles vêm andando pra cima de você, muitas vezes atirando, assim, de qualquer jeito, sem mirar direito, sabe? É bem bizarro mesmo, cara. Então, um dos meus monstros favoritos de todos os tempos é o Flood, a infecção Flood do jogo Halo. Se você nunca jogou Halo, cara, olha, recomendo bastante, viu, mano? Mas, bom, esse foi o nosso primeiro monstro de hoje. Vamos para o segundo monstro do episódio. Bom, totalmente diferente do Flood, o próximo monstro que eu vou falar agora, cara, ele é um monstro que ele, de novo, quando ele aparece no jogo, ele causa um grande impacto. Ele é um monstro inesperado. E ele é um daqueles monstros, cara, que tem aquele efeito Frankenstein que eu gosto de chamar, sabe? Que é um daqueles monstros que ao mesmo tempo que te causa medo e repulsa, também te causa um pouco de dó e pena, sabe? Que é o Big Daddy, lá do jogo BioShock. Lá em 2007, quando eu peguei meu Xbox 360 desbloqueado, quando eu ganhei ele, né, de Natal da minha mãe, um dos primeiros jogos que eu comprei foi o BioShock por indicação da galera ali, das banquinhas que vendia, né? Eu ia lá pra comprar jogo de tiro e eu lembro que o cara falou: "Ah, mano, acabou de chegar esse tal de BioShock aqui, ó". Eu olhei a capinha assim, tinha aquele monstro gigantesco com um escafandro assim, achei um bagulho bem bizarro. Falei: "Ah, por que não, né? R$ 5, beleza". E levei pra casa. Mal sabia que aquilo ali ia mudar minha vida, mano. Porque, pra quem nunca jogou BioShock, cara, inclusive, pô, mano, você tem que jogar muito, muito, muito. Porque mesmo que você não goste de um jogo de tiro, o BioShock, o tiro é só um aspecto, sabe? Ele é um jogo muito mais imersivo, um immersive sim que eles gostam de falar, né? Um simulador imersivo ali, onde você joga na cidade de Rapture, né? Que é uma cidade subterrânea que fica no fundo do mar. E você vai vendo que é aquela cidade que era para ser uma sociedade perfeita, né? Livre de preconceitos, livre de leis, livre de regras, né? Ela descende muito rapidamente à anarquia quando eles descobrem que no fundo do mar
existe uma espécie de lesma, cara, que ela te dá basicamente superpoderes. É uma lesma que quando você extrai, tipo um suco que tem dentro dela, assim, cara, ela meio que abre coisas no seu DNA, manja. Você pode controlar a eletricidade, você pode, tipo, ter uns fusos rodar, assim, sabe? Um impacto telecinético, umas coisas assim. Então a galera começa a ficar meio que viciada nessas lesmas aí que eles chamam de plasmides, né? Que é basicamente o sangue dessas lesmas. As pessoas começam a ficar viciadas nesse negócio, porque ele permite que você levite objetos, enfim, cara, que você vire basicamente um super-herói, né? E aí, cara, o que que as pessoas fazem quando descobrem que tem um negócio desse, né? Obviamente, consumir cada vez mais, até que elas fiquem viciadas e esse negócio vai meio que corrompendo a mente da galera, sabe? E aí todo mundo acaba meio que virando uns zumbis bem berserk, assim, sabe? A galera parece que tá com raiva, aquela raiva transmissível por mordidas de cachorro, sabe? A impressão que dá é que as pessoas estão assim, por causa desse consumo desse plasmid aí excessivo, sabe? E aí no jogo, cara, você vê que quando você chega nessa cidade de Rapture, tá tudo destruído já, a cidade já caiu, sabe? Só sobraram, assim, algumas poucas pessoas que estão nesse estado aí de frenesi, sabe? E elas estão vagando pela cidade buscando mais plasmide, sabe? Só que não tem mais, né, cara? A sociedade já entrou em colapso ali. Só que você vê, logo no começo do jogo, que tem algumas menininhas, umas crianças assim andando pela cidade, né? Só que elas não são crianças normais, cara. Elas estão meio diferentes, assim. Elas têm um olho amarelo brilhante, assim, sabe? É uma coisa bem louca. Até no momento em que você chega numa sala, assim, tem um vidro grosso blindado, assim, e por trás desse vidro você vê que tem uma pessoa caída no chão e uma dessas menininhas está com uma seringa enorme, extraindo plasmide direto da veia dessa pessoa. E aí chegam umas outras pessoas, assim, totalmente alteradas, né, para tentar roubar esse plasmide dessa menininha, assim. E aí você vê que ela tá acuada no canto, assim, tipo, ah, não, os bichos vão me pegar, né? E aí de repente entra em cena o Big Daddy, que é esse monstrão, que na verdade ele é um. Como é que eu vou descrever pra quem nunca viu um Big Daddy? Mas acredito que todo mundo, né, cara, conheça o design do Big Daddy. É um personagem muito icônico, né? Basicamente ele chega pra salvar ela, assim. Ele vai batendo nos bichos, arrebentando os bichos todos, assim, essas pessoas, né? Vai jogando o cara no vidro. Ele joga, inclusive, uma dessas pessoas no vidro, assim. Impacta, racha tudo o vidro, sabe? É uma cena bem louca, cara. E bem inesperada, né? E ele chega, começa a massacrar essa galera. E você acha que ele vai atacar a garotinha, mas não. Porque o Big Daddy ele é um guardião, ele é um protetor dessas menininhas, nessa menininha, aliás, dessas menininhas, né? Que são chamadas de Little Sisters no jogo, né? E os guardiões delas são os Big Daddies. Os Big Daddies, na verdade, eles são humanos que foram mutados e aprisionados em trajes de mergulho industrial. Eles foram criados pelo Dr. Tenenbaum e pela Ryan Industries no jogo, sabe? Então, basicamente, eles são uns caras gigantescos, tipo bodybuilders enormes, assim, mais de 2,5 metros de altura, dentro dessas roupas, assim, para poder fazer a exploração submarina fora da cidade. Né? A ideia é que eles eram construtores, exploradores ali fora da cidade, que iam expandindo a cidade, né? Só que com o tempo, eles foram criando um vínculo aí com essas Little Sisters, e eles, no jogo, a função deles é proteger elas, né? E é muito legal porque uma das armas que eles têm, a arma principal deles no primeiro jogo, é uma broca gigantesca que eles têm na mão, assim, cara. Uma broca enorme, enorme mesmo, assim, tipo 1,5 metro de broca, né? Que eles usam para perfurar os inimigos que tentam se aproximar das Little Sisters. E essa cena de introdução dele é muito chocante, assim, porque você não pode fazer nada, você tá vendo tudo através de um vidro, né? E aí ele salva ela e ela parte com ele, assim, como se fossem, né? Pai e filha, assim, de mão dada, tal. E você fala, nossa, cara, o que que tá acontecendo aqui, sabe? E o mais legal é que, ao longo do jogo, cara, você tem as opções de enfrentar esses Big Daddies para extrair o Plasmid das Little Sisters, para dar um upgrade no seu personagem, né? Mas daí você tem que lutar com o Big Daddy. Ou você pode simplesmente deixar eles quietos, sabe? Se você não mexer com o Big Daddy, se você não mexer com a Little Sister, ele não vai fazer nada com você, cara. Só que você não vai conseguir Plasmid para dar upgrade no seu personagem tanto quanto você gostaria, né? Vai ser mais difícil de dar upgrade, você não vai ficar tão forte. Então é uma escolha que o jogo vai te apresentando, sabe? Você quer upar seu personagem? Então você vai ter que enfrentar o Big Daddy. Só que conforme o jogo vai avançando assim, cara, você vê que os Big Daddies, cara, eles não são realmente um monstro. Eles estão simplesmente tentando proteger essas menininhas, né? E aquele design deles imponente, pesadão e triste, sim, cara. Você vê que
Eles vão andando pesadão, assim, e eles vão fazendo um barulho como se eles estivessem sofrendo, sabe? Aquele gemido, assim, tipo, "Oh", você fala, nossa, mano, tem um cara aí dentro, tá ligado? Então, quem será que é o monstro, né, mano? Será que o monstro realmente é o Big Daddy ou o Tenenbaum que criou, né, esses caras, né? Enfim, ele é muito legal, ele é um design, como eu disse, icônico, né? Aquela escafandro metálico, a broca gigante, né? Os olhos dele que são basicamente faróis, assim, circulares, né? Que quando ele fica bravo fica vermelho, assim, é muito louco, cara. E, bom, ele é um chefe opcional, como eu disse, né, cara? Os combates com ele são bem intensos, assim, você tem que estar bem preparado para quando você decide lutar com eles, né? E eles são um dos ícones mais fortes da geração do 360, do PS3, né, cara? O mais legal é que eles representam bem essa decadência, sabe, da cidade de Rapture, a tragédia da cidade, assim, sabe? Então ele traz para você a mesma coisa que os moradores da cidade trazem, que é aquela mistura de horror, empatia, culpa, sabe? Pra mim é um dos melhores designs de monstros já feitos, sabe? Ele prova que os monstros não precisa ser só aquele negócio que vai te perseguir, do mal e tal, né? Eles podem ser tristes, melancólicos, complexos, né? Profundos até. Então, quando você vai avançando no jogo, você vai entendendo qual é a relação deles com as Little Sisters, você se compadece deles, né? No final das contas, cara, todas as vezes que eu joguei BioShock, eu nunca matava as Little Sisters, eu sempre tinha dó delas e, enfim, né, também não queria enfrentar os Big Daddies, né? E tanto que depois no 2 a gente tem as Big Sisters também, que são um outro design icônico de monstros aí da franquia BioShock, né? E pra mim, cara, nenhum outro bicho assim dessa sétima geração eu acho que representa tanto uma franquia quanto o Big Daddy representa o BioShock, sabe? É algo sensacional mesmo, cara. Inclusive o jogo, né? Maravilhoso também. Bem, e dando seguimento aqui ao nosso hall dos horrores, cara, eu vou trazer agora um monstro clássico, talvez o mais clássico de todos dessa lista, e é um que me aterrorizou quando eu era moleque e que sinceramente até hoje eu fujo dele como o capeta foge da cruz, mano. Que é o Cyber Demon, lá do jogo Doom. Apareceu lá pela primeira vez no Doom em 1993. É um dos chefes mais antigos e icônicos dos videogames. O Cyber Demon, cara, é difícil até de descrever de tão horrendo que ele é. Ele é como se fosse um demônio gigantesco que anda sobre duas pernas. É aquele casco de cavalo, assim, aquela aparência mais clássica do Satanás mesmo, assim. É super musculoso, gigantesco, né? Com aquela cabeça de meio que cabeça de touro, com aqueles chifres curvados para frente, assim. Numa das pernas, né? Uma das pernas dele é uma perna mecânica. Um dos braços dele é uma bazuca, um lança-foguetes. E ele não tá segurando esse lança-foguetes. É o braço dele, cara. É como se tivessem amputado o braço dele e, sei lá, costurado uma bazuca, um lança-foguetes, né? No lugar. E você vê por todo o corpo do Cyber Demon, assim, implantes cibernéticos com fiação passando pelo braço. O próprio abdômen dele, assim, o que parece serem as tripas, quando você presta mais atenção, não são tripas expostas, cara. São tubulações e fiações vermelhas ali que passam por todo o abdômen dele, assim. E ele é um bicho gigantesco, ele faz um som aterrorizante também, quando ele anda, quando ele é alvejado, assim. E, mano, ele é um bicho aterrorizante porque no manual do Doom original, ele não aparece no manual. Pra justamente manter a surpresa. Então, quando você encontra ele, bem lá na frente do primeiro jogo, assim, lá na, acho que level 28 do primeiro Doom, ele aparece como uma surpresa, cara. E é aterrorizante, porque ele é um inimigo único no jogo. Você nunca tinha visto, né, nenhum Cyber Demon antes e tal. E, mano, é um bicho que você vai ter que gastar toda a sua munição. Nem a BFG você consegue derrubar ele com a BFG num tiro só. Você tem que gastar muito, muito tiro. Ele é implacável, em nenhum momento ele demonstra estar sofrendo dor quando você está atirando nele assim. E ele vem andando, te perseguindo por aqueles corredores claustrofóbicos do Doom, né? E muitas vezes quando você está fugindo dele assim, cara, você acaba se enfiando no meio dos demônios, assim. Você meio que esquece o seu senso de autopreservação quando o pânico toma conta, cara. Porque você vê aquele berremote de 20 metros de altura andando na tua direção, né? Inclusive no final do Doom 3, ele é o chefe final ali. Você chega na arena, assim, você passa por baixo das pernas deles, depois que você olha pra cima que você percebe que tem um Cyber Demon ali em cima de você e tal. Então é um chefe, assim, implacável, enorme, né? O tamanho dele é uma causa ali de muito terror pro jogador. E ele simplesmente não morre. Eu me lembro de gastar todas as munições que eu tinha de escopeta, metralhadora, pistola, bazuca, tudo, e ele continuar vindo assim, cara. Então, você. Como você não sabe que você vai encontrar, ele não tem nem como você se preparar, sabe? Então, realmente é um inimigo implacável, muito difícil, assim. E o design dele é icônico, né, cara?
quando os personagens do Doom ainda eram feitos com massinha, né? Com stop motion. Então isso traz pra ele um ar de sobrenatural mais realista, sabe? Que ele não tem aquela pegada de CG, 3D, assim, né? Como ele é feito de massinha, mano, é uma coisa mais real, mais grotesca, assim. E ele não foge, né? Ele vai vindo na outra direção, ele não se preserva de forma alguma. E o ataque principal dele, que é o foguete, do lança-foguetes, é absolutamente letal, assim. Mesmo que você não sofra o ataque direto do foguete, se você estiver nas vicinidades ali da explosão, cara, você vai tomar muito dano. E às vezes, se você estiver com a barra cheia, mesmo com colete, você tomar um foguete direto, ataque direto, é morte na certa, cara. Então ele é um inimigo muito assustador, num jogo que pra mim já era muito assustador quando era moleque, né? Eu fui jogar Doom pela primeira vez em 1997, que eu me lembro de memória, assim, né? E eu tinha 9 anos, cara. Então, o Doom em si, né? Todo o panteão de monstruosidades, eu poderia ter trazido qualquer outro monstro do Doom aí, né? Um jogo clássico cheio de monstros terríveis, de demônios abomináveis, né, cara? O Revenant, que é aquele esqueleto com um lança-foguete nas costas. Até o Mancubus, né? Que é aquele chefe gordão, aquele inimigo gordão que tem 2 bazucas, uma em cada mão. E depois, pra mim, eles só foram ficando piores nas outras versões, assim, no sentido de mais aterrorizantes, sabe? No Doom 64, que ele tem um pouquinho mais de definição, né? O personagem é um pouquinho mais definido, você consegue ver um pouquinho mais dele, né? Mais detalhado, assim, também é aterrorizante. Como eu já disse, né? No próprio Doom 3, o chefe final, assim, ele é bem grotesco mesmo. Mas, putz, cara, ele ainda eu acho que o primeiro contato que eu me lembro de ter tido, assim, que eu fiquei apavorado com o inimigo no jogo, que eu tive que, tipo, pausar o jogo, assim, porque eu ficava tremendo de medo, assim, cara. Ele era muito, muito brabo. E até hoje, né? Quando você. Eu tô jogando Doom recentemente aí, né? Quando você encontra ele, cara. Doom é o meu comfort game, sabe, mano? Eu tô sempre rejogando, né? E aí eu comprei essa edição aí recente que saiu, que tem o Sigil, que tem todas as DLCs, né? E sempre que eu encontro ele é aquele susto ainda, cara. O Cyber Demon andando pelos corredores de alguma base estelar possuída pelos demônios, assim. É uma visão que realmente ela não se aplaca com o tempo, sabe? E eu acho que o que transforma ele num chefe tão clássico, eu diria assim, cara, não é só a aparência dele, né, cara, mas a letalidade, o tamanho dele também. É uma boss fight clássica, né? Você não precisa ativar a alavanca nem nada, é só descer tiro nele mesmo. Só que ele é aquilo que eu disse, ele é uma esponja de bala, sabe, cara? É um inimigo lendário, né? Inspirou dezenas de designs também de demônios ciborgues que vieram depois, né? É o chefão definitivo, cara. Né? Ele influenciou jogos, quadrinhos, até a estética heavy metal mesmo, né? Ele é um chefe bem metal, assim, sabe? Então fica aí a menção ao nosso querido Cyber Demon, lá do Doom 1993, e depois ele veio, né, nos outros Dooms posteriores também, por ser um inimigo absolutamente implacável, gigantesco e aterrorizante. E olha, mano, se eu trouxe ele, é porque ele realmente merece, porque o Doom, como eu disse, está recheado de abominações grotescas, né? Qual é o teu monstro favorito da série Doom, mano? Eu acho que o meu favorito, o monstro mais grotesco da série Doom, eu diria talvez em primeiro lugar o Cyber Demon mesmo, mas o Baron lá, o Barão, cara, Hell Knight também, né, a galera chama ele, do Doom 3, que ele sai do portal quando você encontra ele pela primeira vez no Doom 3, ele vai saindo daquele portal assim, cara. Nossa, é aterrorizante demais, né? Cara, tem que fazer um episódio só sobre os monstros do Doom, na moral, mano. Mas não vamos ficar só falando de Doom, vamos para a próxima aberração da nossa lista de horrores. Bom, a gente já falou de inimigos zumbis que vêm atacando em modo horda. A gente já falou de inimigos da sofrência, né? Monstros que sofrem por serem monstros. A gente já falou de monstros cibernéticos que vão te caçar pelo quinto dos infernos. Mas que tal a gente falar agora de um monstro que é uma forma geométrica? Pois é, cara, não deveria te dar medo, né? Uma forma geométrica vai me dar medo? Você tá louco? Pois é, cara, alguns de vocês já se ligaram de quem eu tô falando. Ele é um cara que ele se tornou um ícone de uma franquia, assim como o Big Daddy se tornou, né, o ícone aí da franquia BioShock, ele se tornou ícone dessa franquia, né? E ele surgiu lá em 2001 no Silent Hill 2. Sim, estou falando do nosso querido Pyramid Head, ou Cabeça de Pirâmide, né? Então ele é basicamente o que é o Pyramid Head, né? Ele é um inimigo que, sinceramente, cara, ele não deveria dar medo, né? Se você parar pra pensar, porque ele é um cara vestido de açougueiro, com avental de açougueiro e luvas de açougueiro. E no lugar da cabeça ele usa um gigantesco capacete em um formato mais ou menos piramidal, feito de ferro enferrujado, né?
E no primeiro momento que você encontra ele, cara, é uma cena um pouco estranha, como o próprio Silent Hill em si, né? Japonês, né, mano? O japonês sabe fazer um terror psicológico como ninguém, né? Porque nessa parte do jogo do Silent Hill 2, você já tá se cagando, cara. Você já tá. Você já tá assim, prestes a desligar o videogame. E aí você tá andando num corredor. E vai seguindo esse corredor normalmente, como mais um corredor. Você já tá, né? Já acostumado a andar pelos corredores ali, abrindo as portas. E no final do corredor, desse corredor tem uma grade. Você se aproxima da grade e você consegue ver através da grade que tem um cara parado lá na frente, lá no fundo do corredor, onde você não consegue chegar. E fala, nossa, que inimigo diferente, né? Um design diferente dos outros, assim. E ele não se mexe, ele fica lá paradão, assim. E aí quando você entra na porta, cara, entra numa cutscene que mostra o Pyramid Head fazendo algumas coisinhas ali com os manequins. Sabe aqueles bonecos manequins, inimigos manequins do Silent Hill 2 que vem andando todo desconfigurado assim? Pois é, digamos que ele tá se divertindo ali com alguns manequins. Né? Os manequins estão em posições bem sugestivas ali em cima de uma mesa. E o Pyramid Head está se divertindo ali com eles. E aí o teu personagem, né, ele entra no armário para se esconder, né? E ele fica olhando para a frestinha do armário assim. É engraçado porque a lógica desses jogos, né, cara? Você tá no armário para se esconder, mas tá com a lanterna ligada e a sua luz dá pra ver por todas as frestinhas lá dentro do armário. E aí o Pyramid Head ele vê você e ele vem vindo em direção ao armário assim, ele começa a olhar para dentro do armário, se mexer de uma forma meio estranha assim, segurar aquela armadura na cabeça dele. E o Sutherland, acho que é Sutherland, né? O James Sunderland, que é o protagonista, ele tá, ele olha assim dentro do armário e ele vê que, obviamente, como em todos os armários, tem um pente de pistola, exatamente da pistola que ele está usando, assim. E aí ele carrega a pistola com esse pente e começa a atirar de dentro do armário na cabeça de ferro do Pyramid Head, o que seria provavelmente o último lugar que eu atiraria. E aí o Pyramid Head toma uns pipocos e sai vazado, tá ligado? É uma cena que hoje, assim, sinceramente, assim, assistindo hoje, ela é um tanto quanto cômica, né? Falando aí do primeiro jogo lá de 2001. Eu ainda não joguei o Silent Hill 2 Remake, claro que eu quero muito jogar, tá na minha lista. Eu fico pensando como será que eles refizeram essa cena, né? A cena de apresentação do Pyramid Head. Porque no primeiro, na época dava medo, mas hoje ela é meio cômica, sabe? Mas por que ele é um monstro tão icônico, né? Porque ele é basicamente, cara, o Pyramid Head, ele é uma manifestação física da culpa e do trauma do próprio James Sunderland, né? Isso diz um pouco sobre ele em si, né? Ele é mais um símbolo da psique ali dos traumas do James. Não tem muita assim ameaça que ele traga, diferente do Cyberdemon que vai te explodir com a bazuca, né? Basicamente o Pyramid Head ele anda arrastando uma facona gigantesca, uma facona de açougueiro, uma peixeira gigantesca, né? Vai arrastando ela pelo chão e ele fica meio que perambulando ali devagarzinho pelas fases, né? Fazem muitos e muitos anos que eu zerei o Silent Hill 2, então eu não me lembro nem se ele te persegue de verdade, se ele chega a te atacar assim. Mas não tinha como não falar dele, cara. Ele é um símbolo de sofrimento, punição, assim, né? E repressão, aquelas coisas que todo mundo tem vontade de fazer, mas fica reprimida dentro da gente, né? Então ele traz tudo isso à tona, assim. A questão de você estar enjaulado dentro de si mesmo, preso, sem poder falar, né, cara? Sem poder expressar suas repressões, assim, querendo fazer algumas coisas ali que ele faz com violência com os manequins ali, muitas vezes refletindo o próprio James Sunderland, né? Então ele serve mais como um elemento psicológico ali, cara, sabe? Não é tanto um personagem como um personagem que vai te perseguir pelo jogo, assim e tal. Ele é um cara mais icônico como símbolo mesmo, né? Principalmente da série Silent Hill. Ele acaba voltando em outros títulos, né? Em filmes também, porque ele se tornou um personagem muito icônico, né? Bom, não tem muito mais o que falar sobre ele. Pyramid Head é um cara que é um monstro que não tinha como não trazer, né, mano? Ele é um cara que, diferentemente dos outros monstros, ele vai te trazer um terror mais pela estranheza, sabe? Pela estranheza dele. E aquela cena dele no filme, quando ele se aparece no primeiro filme, assim, que ele arranca a pele do bicho lá, cara, você é louco, mano. Então ele é um personagem mais gore, assim, mais sinistrão, sabe? Diferente dos outros monstros que são muito físicos, né? Tipo o Big Daddy, é um monstro muito físico, assim, o Cyberdemon também. Ele não, cara, ele não apresenta aquela ameaça que ele vai te matar imediatamente, mas é uma coisa que fica aquela sensação de que, tipo assim, cara, eu quero me distanciar desse negócio. É psicológico, entende? E ele casa muito, né? Com o universo do jogo. Quando você vai pro outro mundo lá no jogo Silent Hill, assim, nossa, mano, ele é todo enferrujado. A roupa dele é toda suja, né? Até no filme eles deram um tamancão pra ele, assim, pra ele ficar maior e tal.
Ele tem também muita coisa do fetiche, né? A coisa do clichê, assim, do fetiche. Ele é um cara muito forte, assim, tem um corpo bonito, assim. E sempre que ele tá com a manequim, ele tá tentando fazer algo mais sexual com ela, né? Tem o lance de esconder o rosto com uma máscara gigante, talvez pela vergonha, né? A própria brutalidade de um açougueiro em si, enfim, cara. É um personagem que não poderia ter vindo de outra mente aí que não fosse do Team Silent, né? Esses japoneses muito loucos aí, mano. E por falar em japoneses muito loucos, como vocês, alguns de vocês ou muitos de vocês já perceberam lá no começo na introdução desse episódio, né? Eu não poderia deixar de falar do meu monstro favorito do mundo dos games de todos os tempos, que é o Senhor Nemesis. Pois é, mano. O Nemesis, o seu algoz, né, o seu perseguidor implacável do jogo Resident Evil 3, né? Ele foi criado pela Umbrella como uma arma biológica e eu achei isso sensacional, porque basicamente a gente já tinha um Nemesis no Resident Evil 2, que era o Mr. X, né? Só que o Mr. X, cara, ele parece, sei lá, ele parece um tiozão de sobretudo e chapéu, fedora, assim. Ele não é um cara que nunca me deu muito medo, né? Agora, no 3, cara, no Nemesis, putz, velho. Aquele design do Nemesis, parece que eles pegaram tudo que o Mr. X tinha e aprimoraram, né? Tiraram aquele casacão militar, colocaram um casaco de couro preto nele cheio de fivela. Deixaram ele muito mais grotesco, né, cara? Você vê as veias aparecendo, aqueles tentáculos aparecendo por baixo da roupa de couro do Nemesis. O rosto dele, né, o olho dele costurado de fora a fora, assim. E aquele sorriso maléfico que nunca sai do rosto do Nemesis, né, cara? Ele tá sempre sorrindo pra você, assim, aquele riso da morte cadavérico, assim. E ele, mano, ele tem tudo que os outros personagens têm num só. Porque ele tem o lance do fetiche, né? Vestido de couro ali. Né? É uma coisa que, ao mesmo tempo que te repele, te atrai também, você quer ver. Ele é um cara musculoso, é um cara bonito, grande, assim, né? No sentido de, esteticamente falando, da força, dos músculos, né? É, ele tem toda a força física do Big Daddy. Ele tem a bazuca do Cyber Demon. Ele te persegue implacavelmente durante todo o jogo. Enquanto os outros monstros, né, que eu falei até agora, eles basicamente aparecem em pontos pontuais do jogo, assim, você tem a nítida impressão que o Nemesis ele tá te perseguindo durante o jogo todo, sabe, cara? Não tem tipo assim a cena ali onde aparece o Nemesis como tem as cenas pontuais do Big Daddy, por exemplo, né, cara? Onde você tá andando, de repente ele quebra a janela com tudo assim, entra na sua frente com aquela bazucona. E mano, quem que nunca se arrepiou quando ouviu um Stars? Mano, não tem como, né? E aí você sai correndo dele assim, e aquelas câmeras do Resident Evil, aquele controle tanque, você desesperado tentando fugir naqueles corredores super estreitos com zumbis pra todo lado, assim, tentando chegar numa porta em segurança. Aí você por algum milagre consegue escapar do Nemesis e você consegue ouvir ele correndo na tua direção, assim, né? Tuf, 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 aqueles passos dele chegando cada vez mais perto, correndo pra te pegar. E aquela música aterrorizante tocando na tua cabeça. Aí você finalmente consegue chegar na porta. Escapei, né, cara? Que nada, mano. Assim que você entra na sala, ele abre a porta e entra atrás de você, cara. Isso era algo que eu nunca tinha visto no inimigo, né? Até aquele momento, assim. Então ele combina tudo, cara. Esse ser implacável, né? Com essa arma, essa bazuca que ele carrega. A missão dele é caçar você, né? Membros do Stars também. E o design do Nemesis. Então, tudo casa, cara. Tudo nele é absolutamente perfeito, cara. Perfeito, perfeito. Ele é basicamente é um zumbizão, um super zumbi, né? Todo deformado, tal. E, velho, o que eu acho legal nele também é que conforme você vai encontrando o Nemesis durante o jogo, né? Você vai, por mais que você vá detonando ele assim, né, cara? Você não consegue matar ele, cara. Ele fica só caído assim e você mete o pé e tal. E aí, conforme você vai encontrando ele e vai dando mais dano nele, assim, ele vai ficando cada vez mais arrebentado, né? Vai rasgando aquela roupa de couro dele, ele fica com o peito exposto, lá no trem, lá quando você explode o trem com ele dentro, tudo. Depois você vai continua arrebentando ele assim, ele assume a forma final dele, que é aquele monstrão gigantesco no final do jogo. Então, ele é um monstro muito, muito icônico. E, cara, quando eles anunciaram o remake do Resident Evil 3, eu fiquei tão feliz porque ele é o meu Resident Evil preferido, né? Ainda é o meu Resident Evil preferido. E, mano, como eu detestei o Resident Evil 3 Remake, como eu. Nossa, realmente era tudo que eu não queria que ele fosse. E uma das coisas que eu mais não gostei, assim, que eu mais detestei no Resident Evil 3 Remake foi realmente o design do Nemesis, cara. Porque eles tiraram aquela característica dele assustadora, assim. Quando eu me lembro disso até hoje,
muito vividamente, assim. Quando eu vi a primeira arte, assim, do Resident Evil 3 Remake, onde aparecia o Nemesis, que era, acho que a capa do jogo, eu vi ele assim, eu ri porque eu achei que era zoeira, eu achei que alguém tava zoando, era tipo fan-made, sabe, algum meme, assim, alguém tava brincando. E depois, quando eu vi que não, que aquilo era a capa do jogo mesmo, que o Nemesis era daquele jeito mesmo, cara, eu fiquei assim, Brasil, I'm devastated, sabe? Eu fiquei muito chateado, mano. Muito, muito chateado. Eles fizeram ele uma carinha de anime, assim, com os dentes de 25 centímetros, assim. Um cara de personagem bizarro de anime, assim. Ele ficou engraçado, ele ficou cômico. Colocaram um pequeno narizinho nele, agora ele tem um narizinho, assim. Cara, é ridículo, ridículo, ridículo. No jogo também, ele. Ai, cara. Nossa, eles acabaram com o Nemesis pra mim. No 3, inclusive, ele tem uma parte que ele vira meio que um tipo um cavalo que ele fica correndo pela parede, assim, cara, é ridículo, mano. É ridículo, eu detestei o Nemesis, mas o do original ainda mora no meu coração, sabe? Ele é um personagem muito, muito icônico, assim. E, mano, que eu vou falar? Ele influenciou tantos jogos, né? Tipo Alien Isolation, o Dead by Daylight, o Outlast, né? Que tem esses monstros implacáveis que ficam te seguindo, gigantescos, durante o jogo. Então, ele ainda é um dos meus favoritos, se não o meu monstro favorito de toda a cultura pop, assim. Até melhor, eu acho ele mais legal do que o Alien, assim. Eu acho ele muito, muito icônico mesmo. E, mano, nossa, que saudade da época em que a gente jogava os Resident Evil clássicos no PlayStation 1, assim, e não tinha internet, nem tinha revista. E aí, de repente, você tava andando e tomava aquele mega susto, né? Porque não tinha como você saber o que te aguardava, cara. E aí eu ouvia na locadora a galera falando, não, cara, dá pra você derrotar ele, não sei o quê. E eu falava, que mentira, tá ligado? Como eu não manjava de inglês, né? Eu lembro que assim, quando você encontrava o Nemesis no jogo, muitas vezes ele te dava 2, 3 segundos pra você tomar uma escolha. Tipo assim, fugir ou enfrentar ele. Explodir ele com o gás na cozinha ou tentar fugir pelo alçapão, pela janela, né? Sei lá. E aí eu não sabia nada de inglês e eu sempre que eu clicava em uma das opções assim e ele me atacava, eu falava, bom, agora na próxima vez eu clico na outra, né? E eu ia assim, cara, sabe? Então eu nunca soube que realmente se podia enfrentar ele durante o jogo, né? E eu nunca realmente enfrentei o Nemesis durante o jogo, eu sempre conservei minha munição pra matar ele lá no final, porque eu sabia que ele não poderia ser derrotado, né? Então tá aí, né, uma homenagem aí a um dos maiores monstros da profissão monstros, né, no episódio de hoje. E pra terminar, que rufem os tambores. Prrrrá. O primeiro lugar, a nossa medalha de ouro para a maior abominação monstruosa de todos os games vai para ele, o nosso querido, amado, idolatrado Bowser. Pois é, cara, o Bowser, né, mano, é um dos maiores monstros aí de todos os tempos dos videogames, né? Ele é o nosso querido monstro que a gente ama odiar, né, e odeia amar. E ele foi desenvolvido lá para o Super Mario Bros. Em 1985, né, pelo Shigeru Miyamoto. Ele queria um vilão grande, imponente, algo mais animalístico, assim, que contrastasse com o Mario, né, e desse mais uma sensação de ameaça, assim. Só que o legal é que o primeiro conceito do Bowser não era parecido com ele como ele é hoje, sabe? Originalmente ele ia ser um boi, meio que um ogro, assim, uma mistura de boi com ogro, né, um boi demônio, inspirado pela arte chinesa clássica, cara. A inspiração ia vindo de um clássico chinês chamado A Lenda do Rei Boi, que era uma figura mitológica famosa na história da Jornada do Oeste, sabe? O vilão seria um boss forte, né, corpulento e feroz, tipo um rei dos demônios, assim. E isso explica por que o Bowser é até hoje chamado de Rei dos Koopas, né, mano? Ele deveria ser um rei monstro desde o começo. E aí o Miyamoto pediu pro designer Yoichi Kotabe criar esse boi ogro, né? Mas o Kotabe interpretou de outra forma. Ao invés de um boi, ele desenhou algo mais próximo de uma tartaruga gigante, monstruosa, assim. E o Miyamoto gostou desse design. Ele achou que o visual da tartaruga combinava muito mais com o mundo que ele estava criando, já que o Mario ia pular nos Turtles, né, nas tartarugas, nos Koopas, né? Havia um tema mais leve nesse design, aí um cartoon, né, mais fantasioso assim, e transformava ele num personagem único no mundo dos games, né? E assim nasceu essa ideia então do Rei das Tartarugas. Então o Bowser no final ele é uma fusão de várias referências, sabe? É a tartaruga, né? É a parte da tartaruga com casco, com os espinhos, né? Ele faz parte da família com os demais Koopas, aquele movimento mais pesadão, mais bruto. Aí tem o dragão japonês também, que tem o sopro de fogo, né? Aquele tamanho colossal, o carisma típico de monstros kaiju da cultura japonesa. O próprio parte do Rei Boi mesmo, né? A origem mitológica dele, que tem aqueles chifres estilizados, né? A personalidade de líder tirânico, um título de rei demoníaco, né? E também tem um pouquinho, cara, nas influências do Bowser, existe um pouquinho de chefes de teatro kabuki, né? Ou oni, que são aqueles
Teatro japonês mesmo, que tem aquelas máscaras com expressões exageradas, com a testa larga, aquelas sobrancelhas bem marcantes, né? Que mistura não só a ameaça ali, mas o humor também, né? Então o Bowser, ele é essa personalidade que ele tem uma... Ele é um rival cômico, digamos assim, né, cara? Ele é uma figura carismática, quase simpática, né? É um pai protetor, né? Pai do Bowser Jr. Então ele é um personagem que você acaba enfrentando ele no final de todos os jogos aí da série do Super Mario. É uma mistura aí de vários animais, símbolos folclóricos aí do folclore chinês, japonês mesmo, né? Então ele é um personagem muito único e, pô, quem que não conhece o Bowser, né, cara? Até no filme aí do Super Mario, ele cantando a musiquinha da Peach, é bem legal, né? Então, para dar uma descontraída, resolvi trazer aí esse cara que se você trabalhasse numa profissão de monstro, provavelmente ele seria aí o ídolo de todos os monstros, cara, que é o Bowser, né? Então, hoje eu quis trazer uma lista bem variada pra gente, com vários tipos de monstros diferentes que compõem aí o maravilhoso panteão monstruoso dos videogames. E assim, eu trouxe monstros de jogos que eu joguei, que eu conheço, né? Mas tantos monstros que ficaram para trás. Como, por exemplo, até mesmo os Creepers do Minecraft, né? Que são monstros aí que, apesar de não dar muito medo, assim, são designs que já são considerados muito conhecidos, populares pra caramba, né? Que mais, cara? Até os monstros do Shadow of the Colossus eu pensei em trazer, os aliens do StarCraft, né? Até mesmo os Metroids, cara. Se você parar pra pensar, formas de vida alienígenas, e por que não, né? Por que não podemos chamá-los de monstros, né, cara? Então, o próprio Resident Evil, né? Vários monstros também, como os Leakers, os Hunters. Se parar pra pensar, até o Ganondorf, né, cara? Começou com um monstrão, um porcão, né, cara? Enfim, muitos Pokémons podem ser considerados monstros. Até os slimes do Dragon Quest, né, cara? Ou outros RPGs também, por que não, né? Então existem muitos monstrinhos aí e monstrões, né, nos videogames que eu gostaria de ter trazido, mas como eu não tive mais assim muito contato com eles, eu preferi falar mais sobre os que eu conheço, né? Bom, meu amigo, e pra você, qual foi o monstro que te aterrorizou, que te tocou o terror nos videogames e por quê? Foi pelo design dele, foi pela aparência, foi pela função dele no jogo? Me conte aí, cara. Mas acho que por hoje tá legal, já falamos bastante de bicho feio aqui. Então, vou ficando por aqui. Aquele abraço, te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!